paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição de número 6, Jovens, datada de 5/2/2023, EBD em minutos, que tem como título a nossa lição Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Professor Belchior. Texto principal. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, capítulo 4. Resumo da lição. O crente, uma vez justificado e santificado, mediante a fé no sacrifício de Jesus, deve morrer para o pecado. Os objetivos em cada tópico é a primeira de compreender que o crente deve morrer para o pecado, conscientizar de vivermos uma nova posição em Cristo e saber que o crente deve viver em novidade de vida. Texto bíblico, Romanos, capítulo 6, e os versículos vão de 1 a 14. Então vamos para a nossa leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto formos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados justamente para que ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da ressurreição. Sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte mais terá domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes oferecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Introdução. No texto bíblico que estudaremos nesta lição, Paulo apresenta
a nova posição do crente diante de Deus, perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Vamos refletir a respeito das mudanças que devem ocorrer com o crente após a justificação para a sua santificação. Veremos que as Escrituras Sagradas afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. O primeiro tópico, o primeiro ponto da nossa lição, vai dizer aqui que o crente deve morrer para o pecado. E o primeiro subtópico é a interpretação errônea da justificação pela fé. Versículo 1. A doutrina da justificação pela fé não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Imagine os judeus que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela observância da lei e pelas obras. Coloque-se no lugar dele. De repente, aparece outro judeu que há pouco tempo havia se convertido para a nova religião, anunciando que Deus enviou seu Filho em forma de ser humano para morrer na cruz, oferecendo perdão gratuito a todas as pessoas que o reconheceram como Deus. Considere então ele aceitando esta pregação do Evangelho. Alguns conversos ao cristianismo, considerando a facilidade da vida na graça, acreditavam erroneamente que poderiam continuar na prática do pecado. Aqueles pela fé recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que confiam no perdão imerecido de Deus, não podem mais viver preso ao jugo do pecado. Já no subtópico 2, a advertência contra o abuso da graça, versículo 2. O comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo, versículo 1. Esse problema não é exclusivo da sua época, pois ainda hoje alguns cristãos interpretam equivocadamente a ação da graça de Cristo. Estes afirmam que, uma vez justificado pela fé, estarão salvos para sempre. Para eles, a vida que a pessoa leva não interferirá mais em sua salvação, pois Deus não retiraria o dom da salvação já dado ao crente. Já na terceira, justificados e mortos para o pecado, os versículos 3 e 4. O anticristo é declarado justo no tribunal de Deus, mas, ao mesmo tempo, o velho homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, e ressurge para uma nova vida em ressurreição. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. O crente morre e ressurge no batismo nas águas. Todavia, ele não é obrigado para a salvação. Somos crucificados e mortos para o pecado na justificação. Na santificação inicial, versículo 7. O batismo nas águas é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que já ocorreu. Seu sepultamento, o crente não pode mais servir ao pecado, pois Cristo já libertou de sua escravidão. Segundo tópico, vivendo uma nova posição em Cristo. Conhecendo a nova posição em Cristo, versículo 3. O crente justificado assume uma nova disposição na sua relação com Deus. Esta nova posição assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo.
não priorizando a si mesmo e seus desejos, mas o reino de Deus, uma nova identidade, não mais relacionada ao primeiro Adão, mas segundo a decência de Cristo, segundo Adão. Nesta nova vida, não significa que nunca mais iremos pecar, mas que não vivemos mais na prática do pecado, como seu escravo. Portanto, uma vez justificados, santificação inicial, sigamos a santificação contínua e progressiva durante toda a vida ou até o arrebatamento da igreja. Santificação inicial. Já no segundo subtópico, vivificados em Cristo. Versos de 8 a 11. A nova vida com Cristo é uma vida de santificação e intimidade com Cristo, identificado com a sua ressurreição. Os versos 5 e 7. Em Jesus tivemos a vitória decisiva sobre o pecado. A ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte e o pecado garantem ao salvo a esperança de um dia receberem um corpo incorruptível, como o de Cristo. A nova vida é conquistada pela graça de Cristo. Jesus que sustenta o fiel para que o suporte as muitas adversidades. Sigamos a mesma instrução que um dia foi dada a Timóteo. Fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus. Já no terceiro subtópico, embaixadores de Cristo na terra. Cristo cumpriu sua missão em torno ao Pai, porém não nos retirou do mundo. Deixou-nos para anunciar seu evangelho. Mortos e vivificados com Cristo, o crente deve viver guiado pelo Espírito, como embaixador de Cristo. Quem era condenado e sem esperança para ser embaixador de Deus, anunciando o poder do evangelho, revelação da justiça de Deus, que transforma o ser humano e o prepara para a vida eterna. Já no terceiro tópico, vivendo em novidade de vida. Quem reina na nova vida não é mais o pecado. Versículo 12. O crente, ao receber a nova natureza, não aceita mais o reinado do pecado, pois passa a ser orientado pelo Espírito que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Na época do apóstolo, tornar-se um cristão era correr risco de morte. Atualmente, em determinados meios, é até chique se dizer evangélico ou gospel. 2. Libertando os membros do corpo do domínio do pecado. A intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Queremos agradar a Jesus e sabemos que o que lhe agrada é viver de modo digno, glorificando o seu nome. Os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, mente. No sentido espiritual, não é diferente, pois, uma vez tendo a mente de Cristo, somos conduzidos por Ele a tudo que é bom, honesto e que glorifique o seu santo nome. Os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, que é a mente. No sentido espiritual, não é diferente, pois uma vez tendo a mente de Cristo, somos conduzidos por Ele a tudo que é bom, honesto e que glorifique seu santo nome. A pessoa que tem a mente em Cristo discerne as coisas espirituais e usa seus membros do corpo a serviço da justiça. O velho homem tinha uma mente insubmissa ao Espírito Santo, entregue ao domínio do pecado, mas o salvo submete
a mente ao controle do Espírito Santo e assim mantém a paz com Deus. Terceiro subtópico: vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. A graça tem sido banalizada no meio evangélico. Há pessoas que dizem viver debaixo da graça, contudo não glorificam a Jesus Cristo com suas palavras, ações e atitudes. Esses não vivem como sal e luz do mundo. Pela graça, somos livres em Cristo, mas isso não significa que temos menos responsabilidade. Quem quer viver uma vida vitoriosa em santidade precisa aprender e primar por um bom testemunho, seguir a paz com todos e a santificação. Já partindo para o final, uma pequena conclusão é que nesta lição aprendemos que o apóstolo Paulo exortou os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem. Por isso ele reforça a necessidade da santidade contínua e progressiva após a justificação e santidade inicial. Hora da revisão. 5 perguntinhas aí para a nossa escola bíblica do domingo. O crente alcançado pela graça pode viver no pecado? O fato de ser justificado por Cristo nos dá o direito de viver como bem entendemos? Transcreva uma referência bíblica que mostra que recebemos uma nova vida. 4. Segunda lição, o que é batismo nas águas? 5. O que nossa nova posição em Cristo nos assegura? Obrigado, fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.